Boa noite, professor. Boa noite a todos os presentes. Eu sou o Ciro. Boa noite, professor. Boa noite, sala. Sou a Rafaela. Nós vamos apresentar a vocês um resumo, do que diz um artigo que nós escolhemos, que aborda aí a relação entre a Apple e Steve Jobs, baseada na personalidade do criador da marca e tudo mais. Bom, para começar, a gente precisa definir o que é intertextualidade, porque o autor ele apresenta as ideias utilizando a intertextualidade para explicar a relação entre a personalidade do Jobs e a simbologia da maçã. Então, o que é intertextualidade? Nada mais é que uma relação entre textos, ou seja, um processo de produção que faz referência a elementos existentes em outro texto. O nosso artigo ele faz referências implícitas e explícitas que a gente vai desvengar ao longo do trabalho. O artigo ele apresenta o Steve Jobs como um ser humano com ideias e ideais diferenciados no mundo, por conta da sua capacidade de perceber e identificar uma possível revolução tecnológica, por exemplo. Isso tudo era consequência das personalidades do Jobs, que eram marcadas, por exemplo, com o incômodo com o agora, a necessidade de sempre ir além, ter um apelo muito forte para a inovação, ter um pensamento radical, diferente, e que como profissional de mercado, ele também tinha ele era muito autoritário, com seus colaboradores e colegas de trabalho, por exemplo, exigindo longas jornadas de trabalho, além de ser também muito competitivo, e com isso tudo sempre buscando novos horizontes, novos mundos, enfim, novas realidades. Essas personalidades se relacionam diretamente com a simbologia por trás da maçã mordida, que é o símbolo do conhecimento, e que apresenta o significado de que quando você morde a maçã, os horizontes se abrirão. Então, significa a busca por ainda mais conhecimento. Our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for. Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. In this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. Então, é basicamente aquilo que Steve Jobs pensa, aquela ideia que eu citei anteriormente de buscar novos horizontes, novas realidades e assim por diante. E aí o autor ele vai fazer uma relação com a semiótica de Graham, a partir dessa simbologia da maçã. Então, o que é isso? Ele vai se basear basicamente na ideia de percepção, de sensação. É nessa relação entre o cognitivo e as sensações que as pessoas têm acesso ao mundo. Por isso, a estética, nesse momento, ela não é mais vinculada somente ao que é belo, mas também à percepção que a gente tem através de todos os nossos sentidos. E, para isso, o Graham ele dá um nome de significação. Isso, exatamente. E é por isso que Jobs escolheu a maçã para ser a sua marca e o seu ícone, não foi à toa. E quando a Apple ela foi criada e administrada por ele, a Apple era o próprio Steve Jobs como instituição, como empresa. As personalidades dele ditavam o posicionamento em que a marca tinha no mercado. E essas suas ações inovadoras geraram novos produtos e suas formas de pensar estruturavam os conceitos da marca, que dessa forma conduziram o sucesso da empresa. Existe até um comercial que exemplifica bem o modo como Jobs/Apple pensava. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently,
They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Então, partindo dessa ideia, né, da percepção sobre as coisas, a gente consegue concluir que o Jobs, ele era inovador e não um imitador. Por quê? Porque ele acreditava que a criatividade e a inovação, elas são alcançadas quando se interligam as coisas. Um amplo conjunto de experiências que a gente adquiriu ao longo da vida nos levam a tomar decisões que outras pessoas podem ter deixado passar. Mesmo que elas estejam vendo a mesma coisa e tendo a mesma oportunidade. Por exemplo, exemplificando isso, a concorrência, ela via a mesma coisa que o Jobs, mas a percepção dele era totalmente diferente. O Jobs, ele ia mais além, sendo capaz de identificar melhor as questões a serem desenvolvidas ou melhoradas. É nesse ponto que a Apple, então, como Jobs, ela se diferencia da concorrência e ficou marcada na história pela inovação. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Bom, partindo desse princípio, né, de inovador e imitador, a gente entra sobre a questão da estratégia do Oceano Azul. Que é o que essa estratégia do Oceano Azul? Inovar e perseguir novas oportunidades. Ele vai identificar um negócio no qual poucas empresas atuam e criar uma nova demanda para isso. Ou seja, ele torna a concorrência irrelevante. A Apple, ela entrou soberana no Oceano Azul. Por quê? Porque ele apresenta um modelo de mercado que é sustentado baseado na criação de modelos e produtos revolucionários, como o iPod, por exemplo. E esse é o motivo pela qual ela foi copiada pelos concorrentes durante muito tempo. E complementando, né, o que a Rafaela acabou de falar, toda essa questão de inovação, revolução, fazendo um adendo aqui para a gente conhecer um pouco mais sobre o que é de fato inovação e a sua diferença com a invenção. A inovação é aquilo que você inova, né, certamente, só que partindo de algo que já existe. E a invenção é de fato uma criação, você pega aquilo e cria do zero, você cria algo novo, porque nunca existiu. E é interessante porque a Apple, né, tanto o Steve Jobs quanto a Apple, e isso a gente fala de passado, presente e futuro, eles variam bastante, né? Eles ficam indo para lá e para cá nessa questão de inovação e invenção. Porque ora eles têm uma inovação muito grande de um produto que já existe, ora estão trazendo novos produtos de fato, né? Novas tecnologias. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class.
a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Most people think of these, the Sony TZ series, they're good notebooks, and they're thin. Right? This is what they look like. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. Amazing product here. Bom, a gente sabe que Steve Jobs foi um extraordinário homem de negócio. Ele criou produtos que mudaram o mundo, mas não é só isso, né? Ele defendia a ideia de que o que mais importa para uma pessoa é descobrir o que ela ama fazer, baseando sempre tudo isso em experiências que você só adquire ao longo da vida e também fazendo o que você ama. Então, as palavras dele é uma referência de reflexão até hoje, mesmo depois da morte dele. O Jobs, ele possuía um discurso que era muito inspirador. Ele unia as histórias e tinha como característica a empolgação do público, né? Ele entretia o público, mas ao mesmo tempo ele também ensinava muita coisa. Aí, chegando no final do artigo, o autor começa a falar um pouco mais sobre a questão da atualidade, né? Assim, ele já deixa bem implícito a questão de se Jobs era Apple, Apple era Jobs, conforme a gente já respondeu anteriormente. E aí agora ele fala um pouco sobre o presente e o futuro. E ele conclui aquilo que a própria história e o mercado mostrou, né? Que é o seguinte: a gente não pode negar que até hoje a Apple carrega traços da personalidade e imaginação do seu criador em muitos dos seus novos conceitos, produtos, enfim, mesmo com a ausência do Steve Jobs, tanto quando ele se afastou da empresa por um tempo, né, lá no passado, quanto agora, né, que ele faleceu e de fato e de vez, né, acabou não tendo mais relações com a marca e com a empresa. E mesmo assim, né, mesmo com a sua ausência, ela continuou em constante crescimento e inovação, né, comprovando dessa forma que, apesar de no passado ela ter sido de fato Jobs, não era esse o fator decisivo que alimentava a sua existência, que é possível até hoje sem ele. Bom, pessoal, esse foi o artigo que a gente escolheu para apresentar. É um artigo bem interessante, porque ele passa sobre pontos que a gente conhece, né? Não só na parte de comunicação, até mesmo na parte de semiótica, simbologia das coisas, e também o mercado, né? Como ele é da Apple. Então, ele é bem interessante, eu espero que todo mundo tenha gostado, e é isso. Obrigado, pessoal, pela atenção. Como a Rafaela disse, também espero que vocês tenham gostado. Você também, professor. Espero que tenha sido bem proveitosa a apresentação.